independente de crença ou de religião. Um assunto que muitos estudam hoje é sobre o xamanismo, que é a mais antiga arte no mundo. Ele continua fascinando muitas pessoas. E aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre ele. O xamanismo é um conjunto de práticas ancestrais que buscam estabelecer uma ligação com o sagrado. Muitos pensam que o xamanismo é uma religião, mas não é. Não é uma religião porque não existem livros sagrados ou uma mitologia, uma crença em deuses específicos. Na verdade, os xamãs são panteístas, que é a crença de que tudo é divino. O xamanismo antecede todas as doutrinas criadas pelos humanos. Ou seja, dá para dizer que ele é a raiz comum de todas as práticas e religiões. Existem registros de que o xamanismo já existia 50 mil anos atrás. Caracas! O xamanismo ele é um conjunto de rituais muito antigos, como danças e músicas, além de conhecimentos sobre ervas e invocação de espíritos da natureza. Essas tradições, no começo, eram passadas de pai para filho, e elas atravessaram milênios. Não dá para apontar uma época, nem um local de origem do xamanismo. A única coisa que se sabe é que, na pré-história, cada povo distinto buscava, à sua própria maneira, uma conexão com algo superior, nesse caso a natureza, e assim surgiram essas práticas. Era uma época onde o ser humano vivia em total contato com a natureza, como se fosse uma coisa só. Na verdade, é bem semelhante àquele filme do Avatar. A palavra xamã vem de saman, que é um termo usado pelo povo do nordeste da Sibéria, para se referirem àquele que conhece. Muitos confundem o xamanismo com as culturas indígenas, porque eles têm muito conhecimento xamânico, mas em uma época mais antiga, não eram apenas os indígenas que detinham esses conhecimentos. Basicamente, grande parte da Europa, em uma época mais antiga, era xamanista. Os celtas, os druidas, os povos nórdicos. Depois, com a chegada do cristianismo, isso ficou meio sufocado. Essas práticas foram perseguidas e quase deixaram de existir. Mas na América não. Na América, a cultura xamanista continuou até a chegada dos europeus. Por isso existe essa associação do xamanismo com culturas indígenas. Porque foram essas culturas indígenas que conseguiram preservar esse conhecimento. E preservam até hoje. No contexto indígena brasileiro, o pajé corresponde à imagem do xamã. A palavra pajé vem do tupi, e ela substitui a palavra xamã. Mas as práticas são quase as mesmas, só mudam algumas coisas por causa da cultura local. Os xamãs, eles têm um amplo conhecimento em ervas. Os xamãs são curandeiros. Embora nem todos os curandeiros sejam xamãs. Lá no vídeo onde eu falei de magia e bruxaria, eu expliquei bem isso. Uma das tradições dos xamãs é o uso de plantas para tratamentos de dores e feridas, além do uso de substâncias psicoativas para expansão da consciência. Muitos grupos xamãs bebem, mastigam ou fumam algumas ervas psicotrópicas, também chamadas por alguns de ervas sagradas. Na Sibéria, eles tomam o chá de um cogumelo
chamado Amanita muscaria, durante o solstício de inverno. No Brasil, a mais conhecida delas é a ayahuasca, ou Santo Daime. Deixando claro que essas ervas não são drogas, tá, gente? Muita gente diz que sim, mas não são. Inclusive são permitidas por lei. Embora as pessoas só usem em rituais, né? Mas tem muita gente aí que entra na onda de querer tomar ayahuasca só pra ver qual que é a brisa, né? Mas é algo que faz parte de um ritual e deve ter um objetivo espiritual. A ayahuasca dá uma boa limpada no organismo também, no nível físico. Ela libera todas as toxinas que a pessoa tem no corpo. Ela literalmente limpa o corpo. E espiritualmente, muita gente diz que vê e conversa com espíritos. E vê outras coisas também, né? Dizem que é uma viagem muito louca. Existe uma cena no filme dos Simpsons que, apesar de ser engraçada, eu já vi gente até usando como referência em grupos sérios sobre o assunto. Onde o Homer encontra uma xamã no Alasca e toma um desses chás de ervas. Beba este líquido. Vamos purificar o seu espírito com a antiga arte esquimó inuit da música da garganta. Ai, que é isso? Também é parte do xamanismo práticas de defumação e incenso. Vários rituais de purificação e limpeza geralmente envolvem aí defumação e queima de incenso e de outras ervas também. Alguns grupos xamânicos da África se banham em fumaças de ervas. Já em outras regiões tem povos que queimam cedro enquanto oram pelo grande espírito. Essa prática de queima de incenso é algo que está presente no mundo todo e em todas as religiões, em toda a nossa história. As religiões orientais usam incenso desde sempre. E no Ocidente também, até mesmo no cristianismo. O incenso é usado. Isso até hoje, em toda a história do cristianismo. Na Bíblia também é dito que Jesus foi presenteado com incenso quando nasceu. Hoje em dia tem alguns estudos aí comprovando que, na verdade, a fumaça exalada pelo incenso ativa a glândula pineal e deixa as pessoas mais em contato com o divino. E esse uso de incenso tem origem no xamanismo. Além das plantas, os animais também têm uma grande relevância no mundo do xamanismo. De acordo com essa prática, um indivíduo ele pode descobrir o animal guardião que existe no interior de cada um de nós. Esse animal guardião também é conhecido em alguns lugares como animal de poder ou espírito protetor. E daí também que surgem os totens. Cada um desses animais possui características diferentes. A gente pode usar como exemplo o lobo. O lobo representa aptidões sociais, como fidelidade, generosidade, amor e a capacidade de ensinar. Existem outros também, como a coruja.
que pode ser portadora de notícias boas ou ruins. Ou o urso, que representa os instintos do ser humano, né? Porque ele está relacionado com o inconsciente. Os xamãs são sacerdotes que se apresentam com o estado de consciência alterado e se comunicam com espíritos, plantas e animais por meio de ritos. As comunidades reconhecem nos xamãs capacidades sobrenaturais e a capacidade de criar uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Geralmente o status de xamã é conquistado por pessoas que geralmente atravessaram um período de dor e sofrimento, seja essa dor física, no sentido de doenças, ou dor espiritual, depressão, entre outras coisas. E essa dor seria um chamado da espiritualidade, mostrando que a pessoa tem um dom. Após esse chamado, a pessoa passa por um período de preparo, né, onde ele aprende sobre a natureza e sobre as práticas xamânicas que eu já mencionei aqui, né, que concedem ao xamã a capacidade de se conectar com o mundo espiritual. E através dessa conexão ele pode curar doenças, caçar, fazer previsões e até mesmo influenciar a natureza. A gente pode usar como exemplo a dança da chuva, entre outras coisas. As novas vertentes do xamanismo, chamadas também de neo-xamanismo ou xamanismo urbano, elas são baseadas no conhecimento das tradições antigas, que entram em contato com o mundo atual e vivem em harmonia. Esse conjunto de práticas se transformaram em uma filosofia de vida, através da qual as pessoas buscam conhecimento, tranquilidade, paz, bem-estar, seja físico ou espiritual, e equilíbrio. Essa sabedoria milenar e os ensinamentos passados por gerações levam o praticante a experimentar uma transformação interior. Inclusive muitos escritores, como Alan Moore, criador do Watchmen e do V de Vingança, usam esses conhecimentos em suas obras, né, de forma escrita. Embora muito desse conhecimento também seja usado pelo sistema. The very language of magic seems to be talking as much about writing or art as it is about supernatural events. A grimoire, for example, the Book of Spells, is simply a fancy way of saying grammar. Indeed, to cast a spell is simply to spell, to manipulate words, to change people's consciousness. And I believe that this is why an artist or writer is the closest thing in the contemporary world that you are likely to see to a shaman. I believe that all culture must have arisen from cult. Originally, all of the facets of our culture, whether they be in the arts or the sciences, were the province of the shaman. The fact that in present times this magical power has degenerated to the level of cheap entertainment and manipulation is, I think, a tragedy. At the moment, the people who are using shamanism and magic to shape our culture are advertisers. Rather than trying to wake people up, their shamanism is used as an opiate to tranquilize people, to make people more manipulable. Their magic box of television
and by their magic words, their jingles, can cause everybody in the country to be thinking the same words and have the same banal thoughts all at exactly the same moment.